Vamos lá, mais um dia na presença do Senhor com a devocional. 1 Coríntios capítulo 16. Hoje vamos fechar 1 Coríntios, o último capítulo, tá? Aqui Paulo, ele praticamente faz uma saudação final, dá alguns recados para a igreja. É mais uma conclusão mesmo, como ele faz em suas cartas. É muito parecida com 1 Coríntios, é a carta de Romanos, onde ele também usa o último capítulo para fazer algumas considerações e a despedida. Aqui ele coloca uma coisa que eu acho que é importante nós entendermos. O versículo 1. Quanto à coleta para o povo de Deus, essa coleta aqui era para os judeus, os cristãos judeus. Aqueles judeus que tinham se convertido ao cristianismo, estavam com dificuldades, uma fome que aconteceu ali em Jerusalém, uma dificuldade muito grande que alguns judeus passaram, cristãos, lá em Jerusalém. E aí a igreja dos gentios, olha só que coisa linda, a igreja dos não-judeus, tá? Da Ásia, da Macedônia, principalmente a igreja de Filipos, a igreja de Corinto, eles levantaram uma coleta, eles levantaram uma oferta para a igreja de Jerusalém, para os cristãos de Jerusalém. E aqui Paulo fala o seguinte: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia. Por que no primeiro dia da semana? Porque era o dia do culto, domingo. Depois da ressurreição de Jesus, todos os acontecimentos aconteceram no domingo. Todos os acontecimentos em relação a Jesus ressuscitou no domingo, depois ele apareceu a primeira vez para os apóstolos uma semana depois no domingo. A igreja começou a se reunir no domingo, o primeiro dia da semana. O Apocalipse, ele foi revelado para João no domingo. E é interessante que lá em Apocalipse capítulo 1, nós vamos perceber que ele diz lá no dia do Senhor. E qual que é o dia do Senhor? Domingo. A palavra domingo é uma palavra latina que significa literalmente do Senhor, tá bom? Dia do Senhor. Então, essa história de que foi Constantino que colocou, o imperador de Roma, o Império Romano, a Igreja Católica, colocou, instituiu o domingo como dia do Senhor, porque sempre foi o sábado, queridos, isso é mentira. É mentira, tá? O sábado foi observado no Antigo Testamento. E as pessoas se reuniam no sábado na época da lei. Jesus veio e se reunia no sábado porque era o dia que as pessoas iam nas sinagogas, que era o dia de sábado. Jesus ressuscitou, a igreja começou a frequentar a igreja no primeiro dia da semana, no domingo, tá? Então ficou o domingo como dia do Senhor. Antes eu trabalhava 6 dias e o último eu dava para Deus. Hoje eu dou o primeiro para Deus e depois eu trabalho 6 dias. As primícias, porque o domingo é o primeiro dia da semana. Então, no primeiro dia da semana, no domingo, separe as ofertas, que é o dia do culto, o dia que vocês se reúnem, o dia que toda a igreja de Deus se reúne, que é no domingo. Então, vocês separem as ofertas. Quando eu for, eu vou levar para os cristãos lá de Jerusalém, tá certo? Para eu não precisar fazer coleta quando eu estiver aí, só adiante. Foi o que Paulo falou. Aí depois ele tem alguns pedidos pessoais. O versículo 8, ele estava em Éfeso quando ele escreveu essa carta. Lembra? Quando nós estudamos Atos, Paulo permaneceu 2 anos em Éfeso, na sua terceira viagem missionária. Então, quando ele estava lá em Éfeso, na escola de Tirano, formando pastores, ensinando a Bíblia, era um seminário, pastor estuda, pastor precisa estudar. Então Paulo ficou 2 anos em Éfeso, formando pastores, formando missionários,
E depois, quando ele estava lá, ele diz: eu permanecerei em Éfeso, onde eu estou, até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Então, ele colocando as coisas que ele estava pretendendo fazer. O versículo 13 é muito bonito, é muito profundo. Falando para uma igreja problemática, falando para cristãos problemáticos, e todos nós temos as nossas questões, todos nós temos nossas dificuldades, todos nós temos as nossas limitações, nossos erros, mas ele coloca aqui de uma forma muito categórica e contundente: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Olha que profundo isto. Sejam fortes, tenham coragem, sejam homens de fé, sejam vigilantes. Versículo 14, façam tudo com amor. O amor é o ponto de equilíbrio. Eu vou ter vigilância, eu vou ter coragem com amor. O amor é aquilo que dá a doçura à vida, é o que faz a vida valer a pena. E porque eu amo a Deus, eu vou ter coragem de enfrentar o mundo. Porque eu amo a Deus, eu vou ter coragem de enfrentar todas as tentações que o diabo tem lançado contra mim, e eu vou vencer todas elas. Eu tenho coragem, porque Deus está comigo. Porque Ele me ama e eu o amo. Então tudo que eu fizer, eu vou fazer com amor. Porque a partir daí, eu vou ter coragem. Eu vou ter coragem. O amor lança fora o medo. Te dá coragem. Você quer um exemplo? A maioria das pessoas tem medo de cobra. E se você ver uma cobra 2 metros, aquela cobra peçonhenta, aquela cobra perigosa, aquela cobra que mata, a primeira reação tua é correr da cobra. A primeira reação tua é fugir para um lugar seguro. Agora imagina que você está a 2 metros da cobra e a cobra está a alguns centímetros do seu filho ou da sua filha. Você vai, encara a cobra. Você vai para salvar o teu filho, nem se você precisar morrer por ele. O amor lança fora o medo. Quando eu amo, eu lanço fora o medo. Isso é coragem. Coragem. Quando eu amo Deus, eu tenho coragem. Quando eu amo a minha família, eu tenho coragem. Quando eu amo as pessoas, eu tenho coragem. Coragem para lutar por elas. Quando eu amo a igreja, eu tenho coragem. Isso aqui é muito profundo. O amor lança fora o medo. Quando ele fala sobre as saudações finais, no versículo 20, ele diz: todos os irmãos daqui enviam saudações, dos irmãos aqui de Éfeso, e saúdem uns aos outros com um beijo santo. O ósculo é o beijo, tá? Irmãos, isso aqui é muito importante, já falei isso em outras ocasiões, mas eu quero repetir, tá bom? Porque eu acho que é muito importante nós definirmos algumas coisas de cultura, tá bom? Isso é muito importante. Deus nos deu uma coisa sensacional chamada inteligência, que é a capacidade que nós temos de interpretar a palavra de Deus. Então, por que Paulo fala saúdem uns aos outros com um beijo santo, um ósculo santo? Porque era o cumprimento do Oriente, como ainda é hoje. Você já viu aqueles filmes, ou você já viu reportagens, ou você já viu várias cenas onde um oriental chega para o outro oriental, eles não dão a mão, eles beijam. É o ósculo, é o cumprimento. Então, o ósculo santo é como se fosse um cumprimento santo. Saúdem uns aos outros com um aperto de mão santo. Saúdem uns aos outros com um abraço santo.
Tá certo? Então é o cumprimento que Paulo está falando aqui. É muito importante nós entendermos isso para não sermos literais e trazermos coisas de outras culturas para nós. Precisamos entender isso, tá certo? É muito importante nós nos atinarmos para isso. Tem igrejas que acabam o culto, homens começam a beijar homem, porque está escrito na Bíblia para saudar com um beijo santo. Culturalmente, isso aqui é do Oriente, tá bom? O que importa aqui é o santo, que é o cumprimento sincero, o cumprimento afetivo, o cumprimento cheio de amor. Mas é um aperto de mão, é um abraço, é o cumprimento do Ocidente, tá certo? E aí ele termina no último versículo, quando ele fala a graça do Senhor Jesus, 23, seja com vocês, e ele termina de uma forma diferente das outras cartas, porque todas as cartas ele termina com a graça do Senhor Jesus seja com vocês, termina com a bênção, mas aqui ele chega e ainda coloca mais um adendo no versículo 24, recebam o amor que eu tenho por vocês em Cristo Jesus. Recebam o amor que eu tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Por quê? Ele foi muito duro na sua carta. Como um pai repreende um filho a quem ama. Se você ama o seu filho e vê o seu filho fazendo coisas erradas, se você não repreender, você é omisso. Isso não é amor. Amor é quando eu ensino. E Paulo, sendo o pai espiritual daquela igreja, ele tinha autoridade espiritual e amor para repreender aquela igreja. Então chega no final e diz, tudo isso que eu fiz foi porque eu amo vocês. Recebam o amor que eu tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Como um pai repreende um filho, eu estou com autoridade, mas também com muito amor, repreendendo vocês para que vocês voltem para o caminho de Deus. E assim ele conclui a carta aos primeiros Coríntios. Bom, amanhã a gente vai voltar para Atos e depois nós vamos estudar onde nós paramos lá em Éfeso, quando Paulo sai de Éfeso, e depois nós vamos continuar nossa maratona na ordem cronológica, tá bom? Espero você amanhã. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer muito pela tua palavra, agradecer muito por tudo que aprendemos em 1 Coríntios. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos despertado dia a dia para conhecermos mais o Senhor através da tua palavra. Eu quero agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá de termos a Bíblia nas nossas mãos, de termos o teu Espírito Santo para nos ajudar a compreendê-la e principalmente para nos dar forças para praticar tudo aquilo que o Senhor tem mostrado para nós. Muito obrigado. De coração eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Então, até amanhã, se Deus quiser.